Oi, meus amores, tudo bem? Professora Manu aqui de gramática. Primeiramente, óbvio, eu tenho que dizer que eu estou com saudade de vocês, muitas saudades de dar aula não só presencial, isso principalmente, mas também dar aula online para vocês, né? Tem um tempinho que a gente não se vê, mas brevemente a gente está aí de novo, tirando dúvidas e na plataforma Teams e também na sala de aula. Bom, para que a gente não tenha um atraso de conteúdo, né? Porque com certeza, se quando as nossas aulas online voltarem ou as nossas aulas presenciais também, vocês vão vir tirar dúvidas sobre os conteúdos que eu já passei. Então eu decidi gravar videoaulas para que a gente não perca tanto tempo assim, tá? E a gente usar a nossa aula ao vivo só para correção de exercício e tirar a dúvida de vocês, tá? Porque quando a gente explica conteúdo, a gente acaba demandando muito tempo dos 50 minutos que a gente tem. Então, para facilitar, né, eu vou gravar a aula de vocês aqui sobre adjunta de nominal, complemento nominal e predicativo do objeto, e no próximo vídeo também eu vou gravar sobre aposto evocativo, tá? Que esse é o conteúdo da semana 4, semana 5 foi feriado e semana 6 é aposto evocativo. Então, para quando a gente não quando a gente voltar, né, até aula online ou até mesmo presencial, eu não precisar voltar tanto nesse conteúdo, estou gravando aqui a aula para vocês, para que vocês já estejam afinados, né, em relação a isso daqui. Show? Bom, para contextualizá-los em tudo que a gente viu até agora, eu sempre procuro fazer isso com vocês. Eu fiz esse slide aí, galera, falando do que vimos até agora nas aulas presenciais, né? Conteúdo de terceiro e pré. Bom, nas aulas nas aulas presenciais a gente só tinha visto pronome, né? Aquele monte de pronome. Aí nas aulas online, né? A gente já estava com o plano de ensino domiciliar. A gente viu verbos morfológicos, né? Que é a conjugação verbal, o verbo na primeira pessoa do singular, do modo indicativo, do pretérito perfeito. Lembram disso? A gente viu os verbos sintáticos, que são verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo bitransitivo, verbo de ligação e verbo intransitivo, tá? Tem o bitransitivo e tem o intransitivo, tá? E o verbo bitransitivo é o verbo transitivo direto e indireto. Nós vimos os complementos desses verbos, tá? Vimos os objetos direto e indireto, que se ligam com o verbo transitivo direto e indireto. Vimos o predicativo do sujeito, que liga com o verbo de ligação, né? Que é um complemento do verbo de ligação, e o adjunto adverbial, que é o nosso advérbio, que em alguns casos pode complementar o nosso verbo intransitivo. Beleza? Estão recapitulando aí na cabeça de vocês? Ó, é muito importante que vocês saibam disso até agora, eu tenho noção desse conteúdo. E a gente vai ver hoje, né, o adjunto adnominal, o complemento nominal, o predicativo do objeto. E no próximo vídeo, mas que a gente já viu, porque faz parte dessa semana, o aposto e o vocativo. Entre esses dois que a gente vai ver aqui nessa aula, em slide, o adjunto adnominal, o complemento nominal e predicativo do objeto, eu acho um pouco mais complicadinho do que aposto e vocativo. Galera, aposto e vocativo é uma aula de no máximo 20 minutos, tá? E não tem muito mistério em relação a eles. Acredito que vocês vão pegar rapidinho esse último tópico de estudo aí. Agora, a aula de hoje eu necessito de uma atenção especial de vocês, porque as pessoas confundem muito, tá? E aqui nós temos o que veremos, né? O que veremos depois de aposto vocativo? Bom, eu vou voltar com vocês dentro de sujeito e predicado. É porque, na verdade, todo mundo sabe o que é um sujeito, todo mundo sabe o que é predicado, né? Mas a gente vai classificá-los, tá? Sujeito simples, composto, oração sem sujeito, sujeito indeterminado e o predicado. Eu acho melhor deixar o predicado, né, junto com o sujeito para o final, porque, por exemplo, para facilitar o estudo do predicado, a gente tem que saber o que é verbo transitivo direto e indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação. Como já está afinadinho para a gente, estudar o predicado vai ser muito mais fácil. E vozes verbais, a mesma coisa.
A gente precisa de um conteúdo prévio de sintaxe, de saber o que é objeto direto, o que é objeto indireto, para facilitar os nossos estudos em voz passiva, ativa e reflexiva, né, que são as vozes verbais. Então, por isso que esses dois conteúdos aí ficam mais no final. Show? Então, o que eu disse anteriormente é o que você precisa saber, isso de agora é o que a gente ainda vai ver nas nossas aulas. Tranquilo, gente? E é isso, vamos começar a nossa aulinha de hoje sobre predicativo do objeto, adjunto adnominal e complemento nominal. Galera, como eu já disse, eu preciso de uma atenção grande de vocês, porque as pessoas confundem muito esses três elementos aí. Até os professores, né, de vez em quando confundem uma coisa com a outra, porque as diferenças, elas são tênues demais, a diferença entre um e outro, né? A linha é muito tênue e pode confundir, sim, mas existem alguns macetes muito legais que eu vou passar para vocês que vão tirar todas as suas dúvidas. No mais, se sobrar alguma dúvida ainda depois dessa aula, né, em relação ao conteúdo mesmo ou fazendo os exercícios da lista que eu passei para vocês, vocês sabem, estou aqui sempre à disposição. Beleza? Vamos lá então. A gente vai começar pelo predicativo do objeto. Olha só, para a gente falar de predicativo do objeto, a gente tem que remeter a palavrinha a uma coisa que a gente já sabe. A gente já sabe o quê? Predicativo do sujeito. Lembra de predicativo do sujeito? Predicativo do sujeito é o complemento do verbo de ligação que traz uma característica do sujeito. Por exemplo, Maria é bonita. A gente tem bonita, que é uma característica do sujeito, e no meio a gente tem o ezinho, né? O verbo ser, que é o nosso verbo de ligação. Portanto, bonita é uma característica atribuída ao sujeito, o meio do verbo de ligação, então é um predicativo do sujeito. Assim como o sujeito tem um predicativo, ou seja, tem uma palavra que o caracteriza, o objeto também tem. O nome predicativo do objeto, vou usar as minhas canetas do PowerPoint. O predicativo do objeto, olha só a tecnologia. O predicativo do objeto, galera, é a característica, a qualidade, o estado do objeto direto e indireto. Não necessariamente precisa ter o verbo de ligação, tá bom? Mas é uma característica atribuída ao objeto. Então, por que eu deixei ele no final? Porque a gente tem que saber o que é objeto direto e indireto para determinar o que é o predicativo do objeto. E para a gente saber o que é objeto direto e indireto, a gente tem que saber verbo transitivo direto e indireto. Então, perceba que é uma cadeia lógica, né? Uma cadeia de conteúdo que a gente precisa ter até chegar ao dito cujo aqui, tá? Então, o predicativo do objeto é o termo, né? A palavra que atribui característica, qualidade ou estado ao objeto direto ou indireto. E aí eu coloquei o seguinte exemplo para vocês. Os juízes consideraram o réu culpado. Então, olha só, a gente tem aqui, ó. Vamos pegar primeiramente a estrutura da oração. Primeiro, a gente tem aí os juízes, que são, né, que é o sujeito da nossa frase. Quem considera alguma coisa, né, ou considera alguém. Então, é o nosso verbo transitivo direto. E consideraram o quê? O réu. Então, o réu é nosso objeto direto. E culpado é característica de quem? Dos juízes? É característica do sujeito? Não, não, não. Culpado é característica de quem? Terceiro e pré. Culpado é característica do objeto direto, que é o nosso réu. Olha só o slide. Os juízes consideraram o réu culpado. Olha só, então a gente tem os juízes como sujeito, né? Juízes como núcleo do sujeito, tudo bem? Quando eu falo núcleo do sujeito, tá? Porque quem considerou alguma coisa não foram os, foram os juízes. Juízes é a palavra central do nosso sujeito. Então a gente tem os juízes como sujeito. Quem considera alguma coisa ou alguém. Tá? Então é o verbo transitivo direto, não precisa de preposição depois do verbo. O réu é o nosso objeto direto e culpado está caracterizando o réu, que é o objeto.
Só que presta atenção, anotem isso daí, terceiro pré, isso é muito importante para determinar o nosso predicativo do objeto. A gente tem que ter dois requisitos para considerar uma palavra predicativa do objeto. A primeira a gente já descobriu, que é caracterizar o objeto direto ou o objeto indireto. Certo? Mas a segunda coisa que a gente tem que levar em conta, vou olhar no fundo da câmera aqui. A segunda coisa que a gente tem que levar em conta para algo ser predicativo do objeto é que essa característica deve ser uma característica que o sujeito impôs ao objeto. Um tempinho para assimilar, vou repetir. Essa característica do objeto, o sujeito que tem que dar essa característica para ele. É uma característica, é uma opinião pessoal do sujeito em relação ao objeto. Então, ó, os juízes consideraram o réu culpado. Quem foi que colocou a característica de culpado no réu? Foram os juízes. E o juiz é o sujeito da frase. Olha só esse próximo slide aqui, ó. O predicativo do objeto é uma opinião pessoal do sujeito na oração. Ou seja, uma característica do objeto que foi atribuída por meio do sujeito. Então, o réu, no caso, não é característica inerente dele, ele não nasceu culpado. Não é uma característica dele, é uma característica que o sujeito da frase atribuiu a ele. Então, temos dois requisitos para ter o predicativo do objeto. Primeiro, caracterizar o objeto direto ou indireto. Segundo, o sujeito que tem que atribuir essa característica para ele. Tá bom? Respira. Assimilou, galera? Olha, hein? Aí, olha só o que eu coloquei no slide, só para vocês tirarem essa dúvida. Os juízes julgaram o réu loiro. Esse loiro aí, pergunto a vocês, é predicativo do objeto? Sim ou não? Olha só. Os juízes, sujeito, certo? Julgaram. Quem julga, julga alguma coisa ou alguém. Então, é um verbo transitivo direto. Réu é o objeto direto. E a gente tem loiro. Loiro aí é uma característica do objeto. Tá, tudo bem. Mas eu pergunto a vocês, os juízes que foram que determinaram que o réu é loiro? Ou o réu está falando de uma característica que já é dele mesmo? É uma característica que já é dele mesmo. Não foram os juízes que atribuíram a característica loiro ao réu. Conseguiram compreender isso? Então, a gente não pode considerar loiro um predicativo do objeto. Por que então, professora? Porque não foram os juízes que atribuíram essa característica a ele. Ele já nasceu assim. Tudo bem? Então, esse loiro é outra coisa que a gente vai aprender ainda. Mas predicativo do objeto não é. Porque para ser predicativo do objeto, a gente tem que considerar aqueles dois detalhes. Tem que ser tanto uma característica do objeto, mas só isso não basta. Tem que ser uma característica que o sujeito da frase determinou para ele. Show, terceiro e pré? Acho que vocês estão entendendo até agora. Estou repetindo, falando pausadamente. E é isso. Já sabemos o que é predicativo do objeto. Olha só que beleza agora. Vamos falar de adjunto adnominal. O adjunto adnominal, então, como diz aí a nossa definição, é um termo de função adjetiva que modifica ou determina ou indetermina um núcleo. Pode ser um artigo, um pronome adjetivo, um numeral adjetivo ou o próprio adjetivo. Olha só. A casa amarela é bonita. Então, quem é bonita? A casa amarela. Então, normalmente, a gente pega e fala que a casa amarela é o sujeito da oração. Certo? Mas todo sujeito tem um núcleo. O núcleo do sujeito, quem é bonita aí? É amarelo? Amarela, que é bonita? Não, então a gente não está falando da amarela. A é bonita? O artigo aqui, ó. Vou usar a caneta. O A aqui, ó.
O A que é bonita? O A que é bonita? Não. O amarelo que é bonito? Não, né? Então, olha só, deixa eu só colocar aqui. Normalmente, a gente considera isso tudo aqui o sujeito, né? Porque quem é bonita? A casa amarela. Hoje, vamos desmistificar isso para vocês. Às vezes a gente tem que dar passos lentos, explicar algumas coisas mais generalizadas para depois a gente, né, especificar ainda mais. Quem é bonita? A casa. Então, a casa é o núcleo do nosso sujeito, certo? Então, olha só, o adjunto adnominal é aquilo que modifica ou determina ou indetermina um determinado núcleo, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem o A, que é um artigo definido, tá? Então, o A é considerado um adjunto adnominal e a amarela também é considerada um adjunto adnominal. Por quê? Porque o A determina o substantivo, determina o núcleo do sujeito, e amarelo também determina o núcleo de um sujeito. Então, a gente tem A como adjunto adnominal e amarela como adjunto adnominal de casa, tá? Sempre leva em consideração o seguinte, nome. Nome é a classe de palavras que dá nome a tudo, né? Mas classes de nome a gente leva em consideração que é substantivo, adjetivo e advérbio, tá? O adjunto adnominal sempre vai estar junto, adjunto, sempre vai estar junto ao nome, tá? Então, toda vez que você tiver o sujeito e o sujeito tem mais de uma palavra, você pega o núcleo do sujeito e tudo que está relacionado àquele núcleo é o nosso adjunto adnominal, tá bom? Normalmente, não vou colocar isso como regra, presta atenção. Normalmente, o adjunto adnominal é um artigo ou um adjetivo, tá? Que está caracterizando um nome. Então, a gente tem a adjunto adnominal. Casa é o núcleo do nosso sujeito, porque é ela que é bonita. A amarela está caracterizando esse substantivo, está caracterizando o núcleo. Então, é um adjunto adnominal. É verbo de ligação, bonita, predicativo do sujeito, porque o sujeito é casa e bonita é característica da casa, tá bom? Olha só, vamos lá. Predicativo do objeto versus adjunto adnominal. Tem um desafio aí para vocês. Temos aí as duas palavras grifadas, que é a palavra amarela. Show? As duas palavras correspondem à palavra amarela. Tranquilo? A mulher comprou a casa amarela e a mulher daltônica considerou a casa amarela. Pergunto a vocês, qual amarelo aí é predicativo do objeto e qual amarelo aí é adjunto adnominal? A mulher comprou a casa amarela e a mulher daltônica considerou a casa amarela. E aí? Dá um tempinho para vocês pensarem. Pense. Qual é a característica que foi atribuída pelo sujeito e qual característica que não foi. Que é só uma característica do nome mesmo. Que é do substantivo, adjetivo, enfim. Pode até pausar o vídeo para você pensar. Bora lá. A mulher comprou a casa amarela. Temos aí a mulher, né? Mulher núcleo do sujeito. A adjunto adnominal, né? A adjunto adnominal. Mulher núcleo do sujeito, porque aí ele está acompanhando o núcleo de alguma coisa. Comprou. Quem compra, compra alguma coisa. Quem compra, compra alguma coisa. Que alguma coisa. Verbo transitivo direto. Que alguma coisa que ele comprou aí? Casa. Ele comprou casa. Ele não comprou a. Esse artigo aqui, ó. Qual é o núcleo do nosso objeto direto? O núcleo é o casa. E esse artigo aqui está acompanhando o núcleo casa. Esse artigo aqui, ó, está acompanhando o núcleo do sujeito mulher.
E aqui a gente tem o objeto direto, que é a casa. Mas só que aqui, ó, quem é o núcleo? É casa, é o núcleo do nosso objeto direto. E a gente tem aqui a casa amarela. Galera, pergunto a vocês. Foi o sujeito mulher que determinou a característica da casa? Não, né? Não, né? A característica amarela já é o quê? Inerente da casa. Agora presta atenção. A mulher daltônica considerou a casa amarela. Aqui, a amarela é uma característica de casa, né, que é o nosso objeto direto, mas não necessariamente ela é amarela. Quem julgou a casa como amarela, quem considerou ela amarela, foi a mulher. Então, olha só. Amarela aí, ó, no início, a mulher comprou a casa amarela. É o adjunto adnominal. E amarelo aí, ó, no segundo exemplo, a mulher daltônica considerou a casa amarela, é predicativo do objeto, tá? Então, olha só. A gente tem aqui mulher como núcleo do sujeito. Se a gente tem aqui, ó, porque sujeito, de modo geral, é a mulher daltônica, tá? Mas o núcleo é mulher, certo? Então, esse A aqui, ó, que está acompanhando o núcleo, são adjuntos adnominais. Quem considera? Considera alguma coisa. Então, verbo transitivo direto. Casa, objeto direto. Essa letra de criança aqui. Objeto direto. A, né, tá acompanhando o núcleo do nosso objeto, então também é adjunto adnominal. Deixa eu puxar a seta aqui. Também é adjunto adnominal. E a gente tem aqui a amarela. A amarela, então, é uma característica do objeto direto, certo? Mas quem foi que determinou que ela é amarela? O sujeito. Então, por isso que a gente chama ele de predicativo do objeto. Por que que casa lá em cima não é predicativo do objeto? Porque, beleza. Deixa eu seguir a paleta de cor aqui. Porque, beleza. Casa é objeto direto e a amarela é característica dela, característica da casa. Só que não foi o sujeito, galera, não foi o sujeito que determinou essa característica. Não foi o sujeito que determinou essa característica da casa. Então, eu não posso colocar um X aqui, então eu não posso dizer que é um predicativo do objeto, porque não cumpre com os dois requisitos que eu preciso ter. Aí a gente considera apenas um adjunto adnominal de casa, né? Que está próximo ali do nome, né, do nosso substantivo casa. Beleza? Então, só para vocês anotarem aí no caderno de vocês. A mulher comprou a casa amarela. Nós temos a adjunto adnominal. A adjunto adnominal. Mulher, núcleo do sujeito. Comprou. Quem compra, compra alguma coisa, né? Verbo transitivo direto. A adjunto adnominal. E casa, objeto direto. E amarela, adjunto adnominal. Tudo bem até aqui? Conseguiram diferenciar o predicativo do objeto do adjunto adnominal? Bom, eu espero que sim. Qualquer dúvida, lógico, estou sempre à disposição. Então, aqui, ó, o amarelo, nesse caso, acho que está tapado aí para vocês porque minha tela está aqui. Mas esse amarelo aqui é predicativo do objeto. Show, galera? Tudo bem até aqui? Vou passar para o próximo slide. Temos, portanto, o complemento nominal. Para melhorar a situação até agora, temos o complemento nominal. A diferença entre eles, galera, pode ficar tranquilo, é grande, tá? O próximo slide eu vou pedir para você diferenciar um do outro, show? No meio de um exercício. E aí eu acho que as coisas vão ficar mais evidentes para vocês. Então, vamos lá.
O complemento nominal completa o sentido de um adjetivo, verbo, adjetivo, advérbio ou de um substantivo abstrato. Olha só, pega aí, se você está anotando, pega aí um marca-texto e grifa substantivo abstrato, tá? Porque se você tiver um complemento do substantivo abstrato, você tem 95% de chance de ser um complemento nominal, tá? Então, sempre é um substantivo abstrato. Vou colocar em regras gerais aqui, tá? Substantivo abstrato é aquele substantivo que depende do ser humano para ele se manifestar, tá bom? Então, por exemplo, celular não depende do ser humano para existir. Então, é um substantivo concreto, tá? Agora, medo, que é o nome de um sentimento, o medo só aparece, o medo ele só existe, tá? O medo ele só existe se o ser humano sentir. Por isso que eu chamo ele de abstrato, tá bom? Outra coisa, caso retirado, ele compromete o sentido da frase. Então, galera, não estou falando que a frase ela vai ficar sem entender, entendeu? Não vai ter sentido algum, tá? Mas eu estou falando que, caso você tire o complemento nominal, o nome que precisa dele, o substantivo, o adjetivo ou o advérbio que precisa dele, vai ficar faltando alguma coisa, tá? É a mesma lógica, por exemplo, do objeto direto e indireto, tá? Quem come, come alguma coisa. Quem quer, quer alguma coisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Quem gosta, gosta de alguma coisa, tá bom? Então, se você tira esse alguma coisa, ou esse de alguma coisa, ou esse para alguma coisa, ou a alguma coisa, ou a algum lugar, a frase não vai ficar totalmente descontextualizada, mas vai estar faltando uma informação dentro dela. O complemento nominal é a mesma coisa, tá? É resultado de uma ação descrita pelo substantivo e possui natureza indireta, ou seja, na maioria das vezes vai precisar de preposição. Então, olha só, duas coisas determinantes aqui dentro do seu complemento nominal para você compreender. O primeiro, substantivo abstrato. Substantivo abstrato. Segundo, natureza indireta. Normalmente, 95% das vezes, o nosso complemento nominal é preposicionado, que é diferente, por exemplo, do adjunto adnominal, que é diferente do predicativo do objeto. Eles podem ser preposicionados ou não. O complemento nominal é preposicionado, tá bom? Olha só um exemplo que eu coloquei para vocês. A esperança da vitória o animava. Só um minutinho. Perdão. A esperança da vitória o animava. A é adjunto adnominal, né? Porque quem animava? A esperança. Esperança é o núcleo do sujeito. Então, tudo que completa, tudo que complementa o sujeito, né, o nome, a gente chama de adjunto adnominal. Então, a esperança da vitória o animava. Galera, quem tem esperança de alguma coisa. É sempre esperança da vitória, a esperança de cura. Ah, eu tenho esperança. De quê? Entendeu? Então, a esperança o animava. Então, se a gente não colocasse esse o da vitória, o sentido estaria o quê? Incompleto, né? A esperança o animava. Aí você se pergunta, esperança de quê? Né? Então, a gente tem um complemento aí do sujeito que é preposicionado. E o sujeito aí, né, que é um substantivo abstrato. Não é a mesma coisa que casa, por exemplo, que é um substantivo concreto. Eu posso ver a casa. A casa não depende de mim para ela se manifestar perante a sociedade. Então, ó, a esperança da vitória o animava. A gente tem complemento nominal, que é esse da vitória. A gente tem objeto direto e verbo transitivo direto. Quem anima, anima alguma coisa ou alguém. Né? Esse alguém é o, né? Que é ele representado pelo o, tá? Então, sempre fiquem atentos em relação ao complemento nominal. A gente tem aí a esperança da vitória o animava. Deixa eu tentar explicar melhor para vocês. Então, isso é considerado o quê? O sujeito como um todo, né? Quem o animava?
Fácil. A esperança da vitória. Quem é o núcleo do sujeito? Esperança. Né? Que quem animava ele era esperança. Mas toda vez que eu falo a palavra, o substantivo abstrato esperança, tem que ser esperança de alguma coisa. A palavra esperança precisa de um complemento, certo? A palavra esperança precisa de um complemento, né? Mas não é um complemento de um verbo, por exemplo, é o complemento do nome. Então, é complemento nominal. E aí você preenche os pré-requisitos. Tá completando o sentido do nome? Tá, ok. É preposicionado? É, ok. É um nome, né? É um nome, é preposicionado e está completando o sentido de um substantivo abstrato? Sim. Então é complemento nominal. Tá bom? O próximo slide é um exemplo que eu vou dar para vocês e eu acho que vocês vão entender muito melhor essa questão de complemento nominal e ainda visualizar dentro de um exemplo, né? De modo prático, como funciona a diferenciação. Bom, vamos lá então para a diferenciação do complemento nominal, adjunto nominal e predicativo do objeto. Olha só, lanço o desafio para vocês. Veja só, temos aí os 3 exemplos. O carro de João era vermelho, o torcedor tinha fé em Deus e os eleitores julgaram o político ladrão. E aí? Temos um que é complemento nominal, um que é predicativo do objeto e outro que é adjunta nominal. Quais são? Quem é quem aí dentro dessas orações? Forcem a mente de vocês, pode pausar o vídeo, tem um tempinho para pensar aí. Acho que tá fácil, mas eu sou suspeita para falar. Vamos lá. Pausa o vídeo aí para você pensar. O carro de João era vermelho, o torcedor tinha fé em Deus e os eleitores julgaram o político ladrão. Pensa naquilo que é essencial para o substantivo para completar o sentido dele. Pensa naquilo que está completando o sentido de um núcleo e que, se for retirado, não vai trazer prejuízo de sentido, né, da frase. A frase não vai perder sentido ou vai ficar faltando alguma coisa. E ver o que é a característica do objeto que o sujeito atribuiu a ele. Bora, vamos lá. Olha aqui a resposta. O carro de João era vermelho, é adjunto nominal. O torcedor tinha fé em Deus, complemento nominal. E os eleitores julgaram o político ladrão, predicativo do objeto. Vamos discutir agora por que cada um é o que é. Vamos lá. O carro de João era vermelho. Então, a gente tem aqui, ó, o sujeito todo, né? É o carro de João. É um verbo de ligação. Vermelho é a característica do sujeito, né? Do núcleo carro. Quem era vermelho? Era João? Não. Era o artigo? Não, né? Vermelho é o carro, que é o núcleo do nosso sujeito. Então, olha só. Aqui nós temos palavras, nós temos termos que completam o sentido do núcleo do nosso sujeito, perdão. E caso eles fossem retirados, eles não iam trazer prejuízo. Então, por exemplo, se eu falasse o carro era vermelho, você vai falar de quem? Não, você não tem essa dúvida. O carro ali é vermelho. Você vai falar, ok, estou vendo, o carro é vermelho mesmo. Você não vai perguntar de quem é esse carro. Então, isso aqui, que é de João, é um adjunto adnominal, é um acessório, é aquilo que pode ser dispensado e o sentido da frase continua o mesmo, tá? E, segunda coisa que determina ele como adjunto adnominal, é porque completa o sentido do núcleo, tá? E o núcleo, a gente tem um núcleo aí, que é o núcleo do nosso sujeito carro. O segundo caso, nós temos o torcedor tinha fé em Deus. Temos aqui... Ai, meu Deus do céu, o que eu fiz? Temos aqui, galera. Deixa eu apagar. Ufa. Então, a gente tem aqui, galera, o torcedor, né, que é o sujeito.
Núcleo do sujeito, me responde aí. Isso mesmo, torcedor. Núcleo do sujeito, torcedor. O, ali que é o artigo, né? É o nosso adjunto adnominal, que está se referindo ao núcleo. Tinha, deixa eu pegar aqui, ó, roxinho. Tinha. Quem tem alguma coisa, né? Verbo transitivo que? Direto. Verbo transitivo direto. Fé é o quê? Se tinha é o verbo transitivo direto. É o objeto direto. Top? Aí eu pergunto para vocês. Em Deus, nós temos aqui um complemento que é preposicionado. Nós temos aqui um complemento que se liga a um substantivo abstrato, que é fé, certo? Fé é substantivo abstrato, depende das pessoas para a fé se manifestar. Ela não existe fé sem alguém para ter fé, certo? E esse em Deus, galera, quem tem fé em alguma coisa, tá? Se você só chegar para a pessoa e falar, eu tenho fé, aí a pessoa, em quê? Ah, em dias melhores. Eu tenho fé na minha mãe, né? Que é em mais a, na minha mãe. Eu tenho fé em Deus. Então a gente tem aqui, ó, um termo, cadê? Um termo que é complemento de um nome, que é complemento de um substantivo. Substantivo é a classe de palavras que dá nome a tudo, né? Então, esse nome, né, esse substantivo precisa do complemento em mais alguma coisa. Por isso que a gente chama ele de complemento nominal. É que complementa o nome. Ao contrário do adjunto adnominal. O adjunto adnominal só está junto do nome. Ele não complementa ou completa o sentido, tá? Porque se ele for retirado, não trará prejuízo do sentido da frase nenhum, né? O carro não precisa carro. O que é carro de. A gente não precisa desse complemento, certo? Por isso que a gente julga como adjunto adnominal. Agora, fé, quem tem fé necessariamente em alguma coisa, de acordo com as normas da língua portuguesa. Beleza? E aqui os eleitores julgaram o político ladrão. Temos aqui eleitores, o núcleo do sujeito, certo? Nós temos aqui o os, que é adjunto adnominal de eleitores. Quem julga, julga alguma coisa ou alguém. Então, a gente tem o verbo transitivo direto. Temos aqui político, que é o objeto direto. Político é o objeto direto. O ou, né? Tá determinando aqui, ó, o núcleo do objeto direto, tá? Que é um nome. E ladrão, olha só. Ladrão, vocês concordam comigo? Ladrão, vocês concordam comigo que é uma característica do objeto direto? É. Beleza. Mas quem falou que o político é ladrão? Aqui, ó. O sujeito, eleitores. E aí a gente cumpre os dois requisitos do predicativo do objeto. Um, é característica do objeto. E dois, quem determinou essa característica foi quem? O sujeito da frase. Agora, veja só. Vamos voltar aí para o exemplo 2 de complemento nominal. Por que esse em Deus não pode ser predicativo do objeto? Já que o objeto direto ali, né? Tem um objeto direto ali, por que em Deus não é predicativo do objeto? Porque em Deus não é característica de fé. Em Deus não é algo que está caracterizando ou determinando fé. Fé. Em Deus não é característica de fé. Certo? É apenas um complemento de fé. Tá? E em Deus, quem determina não é torcedor, não faz nem sentido isso que eu estou falando. Entendeu? E é por isso que a gente consegue diferenciar adjunto adnominal, de complemento nominal e predicativo do objeto. Ok, galera? Conseguiram compreender isso que eu estou falando com vocês? Vocês acharam difícil? Bom, difícil é um pouquinho, eu concordo com vocês, só que eu espero que vocês tenham entendido. Vocês têm uma lista de exercícios à disposição de vocês, tá? Com exatamente isso daí, para vocês determinarem o que é predicativo do objeto, complemento nominal, o que é adjunto adnominal.
Os vestibulares cobram muito isso, porque eles vêm como uma pegadinha para testar o conhecimento de vocês, mas agora vocês já sabem. Bom, espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Qualquer dúvida em relação à matéria que vocês não entenderam, eu estou no grupo de WhatsApp de vocês, tá? Estou no celular de vocês, estou no Instagram, só no Facebook não, mas na rede social eu estou à disposição. Beleza, galera? Um beijo no coração de vocês e até o vídeo de aposto e vocativo. Até a próxima!